Espero que os irmãos estejam me ouvindo. Ok? Amém. Amém. Deixa eu me arrumar aqui. Vamos abrir em Mateus, capítulo 24. Mateus, no capítulo 24. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos juntamente com os nossos irmãos convidados por Ti a participarmos dessa mesa, Senhor. Amém. Para lembrarmos do Senhor. Amém. Lembrarmos da Tua obra sem igual, Senhor. Lembrarmos que o Senhor deu a Tua vida naquela cruz, o Senhor morreu ali, Senhor, mas o Senhor não ficou na cruz, o Senhor ressuscitou. Amém. E, Senhor, hoje nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor está à destra de Deus Pai. Amém. Amém. Nós damos graças também, Senhor, porque o Senhor vai voltar. Amém. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor. Amém. O Senhor nos Obrigado. deixou com o Santo Espírito. Somos gratos ao Senhor, porque nós temos essa viva, maravilhosa esperança. Amém. E um dia nós o veremos face a face, Senhor. Amém. Amém. Ó, Senhor, como nós poderíamos imaginar que algum dia veríamos o Senhor face a face? Como nós poderíamos imaginar, Senhor, que homens, pecadores, ó, Senhor, sem qualquer esperança nesse mundo, um dia, Amém. poderiam contemplar a face do Deus vivo. Amém. Ó, Senhor, como nós somos gratos ao Senhor. Senhor, como nós realmente nos humilhamos ao pó, Senhor, e adoramos o Teu nome. Amém. Amém. Senhor, por isso nós pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações. Ó, Senhor, que possa ungir aquele que fala, aqueles que ouvem também. Amém. Amém. Podemos guardar também de todo ataque do inimigo, toda dificuldade da comunicação também. Para que o Senhor possa nos guiar, Senhor, por meio da Tua palavra. Amém. Então, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Amém. Nós queremos declarar que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós queremos declarar que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Por isso, Senhor, o Senhor fala por meio da Tua palavra essa noite. Amém. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Precioso ver como o Espírito Santo, ele conduz todas as coisas, né? E a maneira como ele nos conduziu nessa noite de maneira tão preciosa, tão maravilhosa, né? É muito maravilhoso. E eu tenho que dizer para os irmãos que, quando eu estava considerando compartilhar dessa noite, eu me debati muito por vários motivos, e é sempre uma luta, né? De fato, compreender aquilo que o Senhor, a vontade do Senhor, né? A mente do Senhor, porque é um tempo precioso que nós temos com os irmãos, né? E nós queremos, de fato, usar esse tempo para que seja de comunhão entre nós, mas que seja principalmente motivo para nos atrair ao Senhor,
motivo para que nós possamos ver o Senhor, que possamos, de fato, enxergá-lo, né, na beleza da sua santidade. Nosso objetivo é de conhecermos mais o Senhor. Então, assim, ao considerar o tema, eu confesso, como os irmãos devem se lembrar, né, eu tenho compartilhado sobre parábolas, né, as parábolas do Senhor. Eu tenho, basicamente, não seguido uma ordem cronológica, tampouco a ordem de capítulos, mas é de acordo com algum sentimento que o Senhor coloca no meu coração. E quando eu estava lendo as parábolas e considerando alguns desses capítulos, eu cheguei nesse capítulo, que é o capítulo 24, na realidade, ele é um capítulo importante, o capítulo que antecede, que é o 23. E esse capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo, os capítulos, na realidade, os capítulos 24 e 25, eles relatam o que é conhecido como sendo o discurso, né, ou o sermão no Monte das Oliveiras, né? É muito precioso, se os irmãos puderem ter acesso àquele livro, né, do irmão Christian, Céu na Terra, que foi compartilhar sobre Mateus. É muito precioso ver como existe uma simetria, né, uma simetria maravilhosa nesse livro. E são 5 discursos, na realidade são 11 temas no qual o irmão dividiu, mas são 5 discursos principais. O primeiro discurso é o que nós conhecemos como Sermão do Monte, né? O Sermão no Monte. É o Monte das Bem-aventuranças, né? É um monte ali próximo de Cafarnaum. E quando o Senhor proferiu, então, aquelas 8 bem-aventuranças. E ali, basicamente, fala do reino, a realidade do reino, né? Como o irmão colocou, é o reino invertido, né? Os reinos desse mundo são completamente contrários àquilo que o Senhor prega, àquilo que o Senhor fala, de como, de fato, é a realidade do reino dos céus. Então, o primeiro discurso é esse. O segundo discurso, esse primeiro discurso vai do capítulo 4 de Mateus até o versículo 18, até o capítulo 7, versículo 29. Depois vem o segundo discurso, que é sobre o reino e a questão do discipulado nesse reino. Esse vai do capítulo 9, 36, até o capítulo 11, versículo 1. O terceiro discurso é o reino em mistério, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar aquelas parábolas lá que estão em Mateus 13. Então, o reino em mistério é Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 53. É o reino em mistério. Nós vamos se lembrar da parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do fermento, e vai por aí fora, né? A qual nós já compartilhamos. Depois vem o quarto discurso, que é o reino e a igreja. Vai do capítulo 16, versículo 21, ao capítulo 20, versículo 34. Exatamente nesse contexto que o Senhor menciona por 2 vezes igreja, né? No capítulo 16, aquela grande revelação, né, que Pedro recebe do Pai, né? E o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. O Senhor menciona isso de maneira clara. E depois, no capítulo 18, em que o Senhor fala, mais uma vez, do contexto da igreja, né? Se o irmão pecar contra ti, vai, juntamente com ele, com outros 2 irmãos, se ele não ouvir, então, leva-o à igreja. É interessante observar que no capítulo 16, quando o Senhor fala de igreja ali, como nós sabemos, no sentido universal dessa igreja. São todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus. Todos aqueles que um dia confessaram o seu nome. Todos aqueles que um dia tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, essa igreja que o Senhor fala ali no capítulo 16, refere-se à igreja universal. No capítulo 18, no entanto, ali nós vemos o Senhor tratando da igreja na sua característica local. Né? Obviamente, do ponto de vista universal, não teria como, né, o irmão ser levado à igreja universal, né? No contexto mais amplo. Estima-se que talvez até hoje, né, por todas as eras, mas quase 1 bilhão de cristãos
tenham existido, né? Então, assim, são as duas características, são as duas vezes que o senhor fala, então aí realmente é o reino e no tocante à igreja. E, finalmente, esse quinto discurso, que é o que nós estamos tratando hoje, que é o reino sendo manifesto. É a manifestação do reino. E eu vou tentar, com os irmãos nessa noite, passar por alguns pontos importantes. Então, o reino manifesto, ele vai do capítulo 23, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 46. No capítulo 23, nós vemos que o Senhor ele traz palavras de admoestação para os escribas e fariseus. E é interessante que no versículo 13 do capítulo 23, o Senhor começa falando os ais, né? Então, tem as 8 bem-aventuranças, e nós temos os 7 ais, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 também. 7 bem-aventuranças e 8 ais. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, esse é o primeiro ai. E aí o Senhor começa a tocar em pontos fundamentais com aqueles que de fato eram os representantes da religião, né? Da religião judaica, do judaísmo. Os fariseus, eles eram muito instruídos, eles basicamente seguiam tudo aquilo que os escribas, né, os rabinos, eles interpretavam, do que eles entendiam da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus chama a atenção dele, porque ele começa dizendo: fechais o reino. E, no entanto, o que o Senhor pretende fazer, ele vai fazer, é, de fato, dar chaves para o reino. A entrada no reino que é o reino dele como Senhor. Então, o Senhor critica os fariseus. Eu não vou entrar nos detalhes do capítulo 23. No versículo 29, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Talvez nós mesmos dizemos algo parecido em relação aos fariseus. Se nós vivêssemos na época do Senhor, nós nunca o teríamos crucificado. Irmãos, quando nós dizemos isso é porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Como o Senhor precisa, de fato, perscrutar e sondar os nossos corações, para que, de fato, possamos ter a percepção do Senhor, da maneira como Ele nos vê. Mas é no versículo 27, esse ai que traz uma chave importante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A tristeza do Senhor com aquilo que ele via, né, aquilo que foi produzido pelo judaísmo era imensa. E só na sua profunda tristeza, ele no versículo 37, ele clama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quando o Senhor fala Jerusalém, Jerusalém, esse é um dos duplos chamamentos, né? Chamamento duplo que o Senhor faz, né? Lembram? Tinha Marta, Marta, né? Simão, Simão, Saulo, Saulo. Então, sim, quando o Senhor chama 2 vezes, observa que há uma necessidade de que seja ouvido. O Senhor fala Jerusalém, Jerusalém. E por que ele diz isso? A chave está no versículo, 2 versículos anteriores. 3.
Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. O Senhor está dizendo. A uns matareis e crucificareis. O Senhor já está prevendo aqui. É uma profecia que o Senhor está dando. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. E nós, quando lemos a palavra de Deus, podemos ver exatamente essas coisas acontecendo. E perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Esse evento é um evento muito marcante na história de Israel. Marcante por dois motivos. Não apenas por esse apedrejamento que aconteceu, mas por conta daquilo que gerou a fúria daqueles que apedrejaram. Então, nós vamos ler lá em 2 Crônicas, acho que muitas Bíblias têm essa referência, né, de 2 Crônicas. É o segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Desculpa, 20. Capítulo 24, versículo 20. Diz assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ali diz que era Baraquias, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Observa bem o que o Espírito de Deus falou por meio de Zacarias. Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Agora observa bem essa frase. Por que deixastes o Senhor? Também ele vos deixará. Porque deixaste o Senhor, ele também vos deixará. Exatamente isso que o Senhor está dizendo. Porque deixaste o Senhor, escribas e fariseus, o Senhor também os deixará. E essa casa ficou deserta. Foi o que aconteceu. Eles crucificaram o nosso Senhor. E nós sabemos que esse foi o resultado deles terem deixado o Senhor. Eles deixaram o Senhor. Eles crucificaram o autor da vida. E aí o Senhor lamenta, vendo toda aquela situação e já sabendo, o Senhor conhecendo o que viria, o Senhor lamenta sobre Jerusalém. Nós lembramos que Jerusalém representa onde está o testemunho do Senhor. É segundo o coração de Deus. Lembra que em Jerusalém, ali está o Monte Moriá. Ali está o templo. Estava. Ele foi derribado, como nós veremos daqui a pouco, né? O Senhor profetizando também. E lá no Santo dos Santos estava a arca. E essa arca era a arca do testemunho. Mas quando o Senhor olha aquela situação onde, diante dos seus olhos, daqueles que de fato eram responsáveis por conduzir o povo, esses fariseus, esses escribas, o Senhor vê a situação de Jerusalém, que havia se tornado em alguma coisa completamente distante daquilo que testificava pelo Senhor. O judaísmo é uma religião de homens. O verdadeiro Deus havia sido abandonado. É por isso que o Senhor chama a atenção e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que vossa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eis que vossa casa vos ficará deserta. E nós sabemos que o Senhor estava profetizando algo que muito em breve aconteceria. Muito breve ele seria crucificado, seria sepultado, mas ele ressurgiria. Mas nós sabemos que não muito longe daqueles dias, é exatamente o que vai suscitar essa pergunta dos discípulos. No ano 70, alguma coisa tremenda aconteceu. E basicamente Israel deixou de existir. A nação deixou de existir. Então nós vamos prosseguir lendo no capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, então ele estava lá em Jerusalém, no templo, ia se retirando. Ele estava saindo.
Possivelmente o Senhor Jesus, quando ele estava no templo, ele ficava naquele átrio externo, onde tinha assim, uma escadaria, né, que chegava então até essa parte mais alta, onde estava o nível da entrada do templo. E ele normalmente se sentava ali para poder, como os rabinos faziam, para poder ensinar o povo. E Jesus então estava saindo. Faz lembrar quando de fato menciona que a glória do Senhor, né, partiu da casa do Senhor. Quando o Senhor estava saindo, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Existem outros textos paralelos que os irmãos podem ler, acho que a maior parte das Bíblias tem as referências, que em Marcos, em Lucas, é interessante ler os textos ali também. Mas eu quero concentrar aqui no texto de Mateus. Aí nós vemos que o Senhor Jesus responde, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Realmente era uma edificação maravilhosa, magnificente. Aquele templo de Zorobabel, ele foi embelezado por Herodes. Realmente é uma edificação fantástica, era uma coisa muito bonita. Toda a construção perfeita. E, de fato, os judeus se orgulhavam do seu templo, com muita razão, né? Só que eles não haviam percebido que a realidade já se fora. Toda a realidade já se fora. E aquele que era a realidade estava diante deles. Eles não reconheceram. E aí o Senhor Jesus responde, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E nós lembramos na história, né, como eu já mencionei, que no ano 70, não Vespasiano, mas o filho dele, que foi Tito, né, que eventualmente virou imperador também, no ano 70, ele com seus exércitos, então, ele sitia Jerusalém. E toma Jerusalém. E é interessante que, no momento, foi um cerco que durou cerca de 5 meses. E quando chegou num momento muito próximo da Páscoa, muitos judeus não acreditavam que, de fato, Jerusalém cairia, porque eles entendiam que Jerusalém era a cidade do Deus vivo, e é verdade. Isso enquanto Deus fosse o Deus daquela cidade. Então, as portas se abriram, Tito comandou que as portas se abrissem, e muitos judeus entraram para celebrar a Páscoa dentro de Jerusalém. E aí foi a grande derrocada. A história registra que cerca de 100 mil jovens foram levados cativos para Roma e ajudaram, né, trabalharam na construção do Coliseu. Fora tudo aquilo que aconteceu, né, de mortandade naquele ano 70. E a destruição foi tão grande, de fato, eles, no caso do templo, eles procuraram obter toda a riqueza que tinha ali, e eles, de fato, tiveram de derrubar as pedras, eram pedras enormes, muito bem cortadas, né? Derrubaram as pedras, mas eles perceberam que não era suficiente para poder extrair todo o ouro, então eles colocaram fogo. Por quê? Quando eles incendiaram o templo, aquele ouro que estava revestindo várias daquelas paredes, eles entraram para dentro das frestas da pedra. E eles tiveram, então, de derrubar as pedras para poder extrair o ouro que havia derretido e ficado naquelas frestas. Então, não ficou pedra sobre pedra que não tenha sido derribada, foi totalmente destruída. Então, hoje, quando você vai lá no platô, né, do Monte do Templo, que é o motivo de litígio hoje entre judeus e árabes, né, palestinos, você vê o platô ali, mas você não vê nenhuma pedra, nenhuma. Foi totalmente derribado. Então, muito bem. O Senhor, então, sai do templo e ele segue, então, para o Monte das Oliveiras. Não sei se os irmãos se recordam da geografia ali, mas você tem o Monte Moriá, né? Eu vou tentar representar aqui. Você tem um Monte Moriá, é difícil fazer olhando para a tela aqui, mas você tem o Monte Moriá, onde estava o templo, e aqui do outro lado você tem o Monte das Oliveiras. Então, quando você desce do Monte Moriá e vai em direção ao Monte das Oliveiras, você tem que passar pelo Vale de Cedron. Então, você passa pelo Vale de Cedron e então sobe em direção ao Monte das Oliveiras. De tal forma que, chegando aqui na encosta do Monte das Oliveiras, você consegue contemplar Jerusalém em uma vista maravilhosa.
E nós sabemos que ali no Monte das Oliveiras, que o nosso Senhor, quando ele retornar, visivelmente, ele vai pousar os seus pés, no Monte das Oliveiras, como diz lá em Zacarias. Então, o Senhor, no Monte das Oliveiras, versículo 3, e daí que muitos chamam exatamente esse trecho dentro do sermão do Monte das Oliveiras, ou das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Agora os discípulos se aproximaram novamente do Senhor, agora no Monte das Oliveiras. Tendo ouvido tudo aquilo que o Senhor havia falado. Ouvindo o lamento do Senhor. Ouvindo aquelas questões que o Senhor colocava do que estava por vir. E eles, em particular, é o que diz aqui, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Observe que aqui eu vou fazer uma pergunta só, ela tem 3 subperguntas, na verdade são 3 perguntas que os discípulos fazem ao Senhor. Primeira, quando sucederão estas coisas? A segunda, que sinal haverá da tua vinda ou da tua parousia e da consumação do século? Eu acho que antes de prosseguir, é importante que eu possa abordar algumas questões com os irmãos. A questão do estudo da escatologia, né? Escatologia significa escatos, significa estudo daquelas coisas finais, né? Logia, estudo, né? É uma das, vou colocar assim, é uma das questões que mais dividiram o povo de Deus. E por isso que eu acho que é importante que nós possamos entender as 4 escolas principais de interpretação ou da percepção escatológica. E todas elas têm a ver exatamente com essa questão de como interpretar as profecias da Bíblia. É importante observar que a interpretação, ou essas escolas, elas são fortemente influenciadas pela teologia desses que interpretaram ou que, de alguma forma, produziram as interpretações dos diversos eventos proféticos, né? Do ponto de vista numérico, né, só para a gente ter uma noção, a Bíblia, isso é uma estimativa bem aproximada, ela tem cerca de 1.817 profecias. 1.817 profecias. Ou seja, quase 30% da Bíblia são profecias, né? Dessas, 1.239 estão no Antigo Testamento e 578 no Novo Testamento. Ou seja, dos 3.127 versículos da Bíblia, espero que os irmãos estejam notando isso tudo e lembrando, 8.352 versículos são profecias. Então, observe que é um grande número de profecias na Bíblia. E mais precioso ainda é observar que dessas profecias, você pode pegar, são profecias, né? Então, você pode ter mais do que uma profecia relacionada a um mesmo evento. Eu espero que os irmãos estejam me acompanhando. Ou seja, das 1.817 profecias, eu posso agrupar essas profecias em profecias que falam de um mesmo evento. Então, do ponto de vista de grandes eventos, são cerca de 529 grandes eventos, tá? Que são tratados aí. E a maior parte desses eventos já foi cumprido. Restam apenas 20 por serem cumpridos. 5 por serem cumpridos. E é interessante observar uma coisa muito preciosa. Por exemplo, no Antigo Testamento, 333 profecias falam a respeito do Messias. 333 profecias.
falam a respeito do Messias. Desde o seu nascimento em Belém, ó tu, Belém Efrata, e vai por aí fora, os irmãos se lembram, até a profecia que fala que ele foi sepultado com os ricos. São 333 profecias, todas elas 100% cumpridas. Essa é a característica da profecia bíblica. A profecia bíblica não é uma coisa, não é uma expectativa, não tem uma probabilidade de ser cumprida. A probabilidade é 100%. É 100%. Então, quando nós lemos as profecias na palavra de Deus, a nossa firmeza e a nossa segurança é que o cumprimento dessas profecias é garantida. E desses 20 eventos, eu estou falando de 20 eventos, tem mais do que 20 profecias, né, mas que são categorizados em 20 eventos, ainda não se cumpriram. E nós podemos ter uma dica de quais são esses eventos. Por exemplo, o arrebatamento não aconteceu, a segunda vinda não aconteceu ainda, muito em breve, né? E por aí vai, né? Então, são 20 eventos que ainda não aconteceram, eu não estou listando aqui para os irmãos. E é importante observar que no Antigo Testamento, aquelas profecias, obviamente, eram proferidas por profetas. Os irmãos se lembram que apenas 3 categorias, né, eram ungidas: o rei, o sacerdote e o profeta. Então, os profetas, e essa era a marca do profeta mesmo, de Deus, é que se ele falasse alguma coisa que não se cumprisse, ele era apedrejado, ele era morto. E aquelas profecias do Antigo Testamento foram profetizadas por esses profetas, foram enviados por Deus. Mas agora, nós estamos diante de profecias que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus agora, ele vai falar daquilo que do que estaria por vir. Então, muito bem. Eu estou aqui com algumas anotações. Eu espero que os irmãos não durmam, né, com os detalhes que eu vou falar aqui, mas acho que é importante para nós entendermos, porque quando nós tomamos um texto bíblico, às vezes nós ouvimos alguma interpretação, a gente não entende muito bem por que é daquela forma. Por que alguns entendem, por exemplo, no arrebatamento antes da tribulação, outros acreditam depois da tribulação, outros no meio da tribulação. Uns acreditam que existe o milênio, que o milênio já aconteceu, que o milênio está acontecendo, que o milênio vai acontecer. Então, existem várias escolas de interpretação da Bíblia. Isso tem uma razão de ser, e eu vou falar rapidamente para os irmãos dessas 4 escolas, tá? Eu vou começar com a escola mais antiga, que é chamada escola, ou preterismo, né? Quando a gente estudou português, tinha lá o futuro do pretérito, né? Preterismo fala exatamente do seguinte: você tem, eu não vou complicar muito, não, mas você tem chamado o preterismo parcial e o preterismo total. O que o preterismo diz? O preterismo entende que as profecias da Bíblia já se cumpriram. Todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. O parcial acha que a maioria, algumas ainda não. Então, até dentro dessas escolas, existem diferenças. E existem aqueles que creem que foram cumpridos totalmente. Por exemplo, alguns deles entendem que Daniel, e voltando aqui, é um ponto importante, quando nós consideramos a questão dos tempos do fim, existem alguns livros-chave. O livro de Daniel é um livro-chave, né? Obviamente, Ezequiel é outro livro-chave. Apocalipse, sem dúvida nenhuma. E certamente esses 2 capítulos de Mateus. É como se, de fato, o Apocalipse, o Senhor Jesus, ele vai e expande, detalha aquilo que ele falou previamente nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Então, por exemplo, os preteristas, eles entendem que o livro de Daniel, né, os irmãos devem se lembrar, Daniel, quando existe aquele sonho, né, daquela estátua, né, com cabeça de ouro, peito de prata, assim por diante, até chegar aos pés, né, com os artelhos, 10 artelhos, né, os pés com mistura de ferro e barro. Eles entendem que isso aí, a profecia de Daniel teve o seu cumprimento, aqueles 490 anos, desde o 7º século antes de Cristo, né, a época de Daniel, até o 1º século depois de Cristo. Os preteristas entendem que aconteceu dessa forma e já se cumpriu. Eles entendem que Apocalipse se cumpriu no 1º século. Já está concluído, né? E um dado importante, talvez vocês tenham encontrado alguém que entenda dessa forma, entendem que Israel, obviamente nós lemos que o Senhor falou que a vossa casa restará vazia,
Israel foi substituído no conselho de Deus pela igreja. Ou seja, Israel deixou de ter o seu papel, deixou de existir. Então, essa é a visão preterista. Ok? E é uma visão que era fortemente defendida pela Igreja Católica. E preterismo. Se os irmãos estão comigo ainda, espero, estou vendo pelo menos algumas pessoas mexendo aí, então está ótimo, deve estar acordado. Segunda escola é o historicismo. O historicismo, basicamente, o que ele faz? Ele considera a história como um todo. Tá? E, por exemplo, Daniel teve aspectos do livro de Daniel, a escola historicista entende que se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Tá certo? É interessante observar que a maior parte dos reformadores protestantes, né, eles eram historicistas. E vários irmãos que nós conhecemos hoje, eles são nessa linha mais historicista. Agora, infelizmente, ao longo da história da igreja, né, nós tivemos alguns problemas, porque alguns historicistas, de maneira mais radical, eles se esqueceram de uma coisa fundamental que o senhor falou: o dia e a hora. Quem sabe é somente Deus Pai. E muitos desses historicistas, tomando essa interpretação histórica das profecias, ousaram estimar quando aconteceria, então, o que o Senhor Jesus está respondendo para os discípulos aqui. Então, um exemplo é John Wesley. Em um determinado momento, ele fazendo as contas, ele chegou à conclusão que o Senhor voltaria em 1794, o que certamente não aconteceu. Isso causou uma grande frustração e um grande descrédito no meio dos irmãos. Isso foi muito triste. Outra pessoa foi um chamado Adam Clarke, que disse que o Senhor Jesus voltaria em 2015. 2015. Um que talvez os irmãos conheçam, né, é o William Miller. Quem que é o William Miller? William Miller, ele, entendendo, quando o senhor fala, que eu não li aqui agora, não passará essa geração sem que isso tudo aconteça, e entendendo a palavra de Deus, que uma geração seriam 40 anos, por conta do povo de Israel no deserto, ele calculou, então, que a conta que ele fez foi que, de alguma forma, aquela conta que ele fez, Jesus voltaria em 1844. Ele falou, inclusive, o dia, 26 de outubro de 1844. Obviamente, isso não aconteceu. Então, houve um movimento chamado a Grande Decepção, a Grande Frustração. Mas o movimento não parou. E, juntamente com a Ellen White, esse movimento criou os chamados Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia, que persistem até hoje. Não muito distante de nós, né? Relativamente recente. Um irmão, inclusive, que tinha uma rádio nos Estados Unidos, uma rádio da família, chamada Family Radio, o nome dele era Harold Camping. Ele afirmou que o Senhor Jesus voltaria em 2014, se não estou enganado. E o Senhor não voltou. E foi uma situação terrível, porque várias pessoas, então, muitos apostataram da fé, e, obviamente, trouxe problema no meio do povo de Deus. Algumas dessas contas, inclusive, foram feitas por um cientista da NASA, que ele publicou um livro. 88 razões por que o Senhor Jesus voltará em 1988. Ele fez essa conta. Ele disse, olha, como Israel, o Estado de Israel, renasceu em 1948, mais 40 anos, 1988. Eu me lembro bem disso, 1988. Quando houve essa profecia, ela de fato, ela alcançou uma divulgação tremenda. O livro dele vendeu milhões de cópias. E o Senhor Jesus não voltou em 1988. Esses irmãos, infelizmente, apesar deles amarem a palavra de Deus, amarem a vinda do Senhor,
Eles esqueceram dessa questão, da palavra de Deus dizendo, o próprio Senhor Jesus dizendo que o dia e a hora, ninguém sabe, senão o Pai que está nos céus. Então, infelizmente, vários desses irmãos, por fato deles olharem para a história e querer interpretar a volta do Senhor dessa forma, eles caíram, muitas vezes, nessa tentação de tentar calcular o dia e a hora, né? Mas, só deixando claro, irmãos, que essa interpretação historicista em si mesma, ela é interessante porque ela tem essa abordagem que considera a palavra de Deus à luz da história, tá certo? Ou, ao contrário, desculpa, a história à luz da palavra de Deus. E é muito interessante observar que, por causa disso, hoje nós temos um conhecimento muito, muito mais claro a respeito dos eventos desses eventos que estão por vir. Bom, avançando. O terceiro, então, é chamado de idealismo. O idealismo é como o nome diz, eles interpretam todas as profecias como sendo não literal. Então, é tudo espiritual. Então, a maneira como eles consideram as profecias bíblicas são somente espiritual, do ponto de vista espiritual. Por último, então, existe o movimento, ou a linha de interpretação, que é chamada de futurismo, tá? Em que eles entendem que, de fato, Apocalipse, Ezequiel, Daniel, eles falam de eventos futuros, literais, que vão ocorrer de maneira física, apocalíptica e global. Essa maneira de conhecer ou de interpretar as profecias, ela, de fato, aparece lá no princípio, na igreja primitiva. E um irmão chamado Iraneu de Lyon, que morreu em 202, ele deixou um tratado a respeito disso. E é interessante observar que, por algum motivo, essa escola de interpretação ela não se manifesta ao longo da Idade Média, e ela só vai ressurgir na época da Reforma. E o interesse pela interpretação, pela abordagem do futurismo, aumentou nos séculos anteriores, né, 19 e 20. E a maior parte das profecias que são consideradas são as concernentes à segunda vinda. Tá? Muito bem. Futurismo. O que mais que a gente tem no futurismo? Não sei se eu consigo ver aqui que tem alguns irmãos acordados ainda. 4 escolas: futurismo, preterismo, historicismo e idealismo. Dentro do futurismo, nós encontramos agora uma subdivisão. Né? Eu não vou responder perguntas agora, né? Talvez nem depois. Os irmãos podem levar suas perguntas diante do Senhor. Existem 3 abordagens concernentes à questão da ressurreição dos mortos, do arrebatamento, antes da vida visível do reino do Senhor. Então, a gente tem o que é chamado a escola pré-tribulacionista, ou seja, a tribulação, o arrebatamento, ele acontece antes da tribulação. A segunda escola, que é chamada mid, né, do meio, né, intertribulacionista, ou seja, o arrebatamento vai acontecer durante a tribulação. E outra, que é pós-tribulacionista, em que o arrebatamento acontece após a tribulação. Obviamente, a primeira pré-tribulacionista entende que a igreja, como um todo, não passará pela tribulação. E por tribulação aqui, eles entendem o que seriam 7 anos. Inclusive, isso aí tem uma certa divergência da interpretação, que seriam aqueles 7 anos, que seria a última semana das 490 semanas de Daniel. A intertribulacionista seria o que eu expliquei, seria no meio, né, durante a tribulação, e pós-tribulacionista seria depois da tribulação. Muito bem. Qual que é a justificativa do pré-tribulacionismo? Alguns entendem que, como Enoque, né, foi removido antes do dilúvio,
E, no entanto, Noé, ele passou, ainda que dentro da arca, mas passou pelo dilúvio. Então, são algumas justificativas que as escolas utilizam, né? Então, no caso do intertribulacionismo, ele entende que o arrebatamento será logo antes dos últimos 3 anos e meio dessa última semana de Daniel. E o pós-tribulacionismo, então, entende que o arrebatamento se dará somente após o Senhor voltar visivelmente. Muito bem. Então, 4 escolas de interpretação. No futurismo, então, você tem essas 3 escolas de interpretação quanto ao arrebatamento. Enquanto ao milênio. Bom, enquanto ao milênio, existem também 3 escolas, que é chamado pré-milenista, o amilenista e pós-milenista. O pré-milenista, ele diz que Cristo volta antes dos 1000 anos. Ou seja, Cristo voltaria antes dos 1000 anos, e quando ele voltar, a partir da volta dele, então, tem o início o milênio. Volta visível. O amilenismo, eles entendem que os 1000 anos não são literais, mas se referem à era da igreja. Um dos que defendia essa teoria era Agostinho de Hippo. E o pós-milenismo. O pós-milenismo, né? Que Cristo voltará depois dos 1000 anos. Então, assim, eu espero que eu não tenha confundido os irmãos, mas a minha intenção em tocar nesses pontos, eu sei que eu gastei bastante tempo nessas questões, é que nós temos que entender que muitas vezes nós ouvimos interpretações daquilo que vai acontecer, daquilo que está por vir, e muitas vezes a gente vê que há uma certa contradição do que um irmão fala com o que o outro irmão fala, com o que você lê num livro, que você ouve no YouTube, assim por diante. Então, é importante que a gente entenda que existem essas diversas escolas, e dependendo da escola de quem está falando, a interpretação vai ser fortemente influenciada por essa escola. Tá bom? Então, assim, existem alguns exemplos de irmãos de cada uma delas, vou citar rapidamente para os irmãos. Futuristas, alguns que são considerados futuristas, C.A. Coates, né? Outro irmão, F.W. Grant, Robert Govett, William Kelly, Watchman Nee, irmão Stephen Kong, são alguns do que são considerados com interpretação mais futurista, né? Ou do futurismo. Balvord, né? Entre alguns irmãos, Led, né? Dos historicistas, são comentaristas, né? Comentadores da Bíblia conhecidos como Henry Alford, Albert Barnes, né? Isaac Newton e Philip Mauro, esses são mais historicistas. E idealistas, aí você tem alguns, que é o Hendrickson, né? E William Milligan. Os preteristas estão lá, Leon Morris, Ray Summers, e vai assim por diante, F.F. Bruce e por aí fora. Então, assim, dependendo do livro que você pegar, você vai ver que a interpretação é dada segundo essa perspectiva. Obviamente, essa questão do dispensacionalismo, né? Ele é muito influenciado, principalmente pelos irmãos de Plymouth, né? John Nelson Darby, ele trouxe muito fortemente essa perspectiva futurista, tá certo? Bom, eu falei isso tudo por quê? Porque esses textos que nós lemos, o Senhor Jesus, ele vai, então, responder a pergunta dos discípulos. E eles fizeram 3 perguntas numa só, ou talvez 3 perguntas numa só. Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Alguns entendem que é uma pergunta dupla, né? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e consumação do século, como se fosse uma coisa só. Então, os irmãos já estão começando a perceber que a maneira como esses eruditos eles estudam a palavra de Deus, eles podem perceber que a resposta do Senhor seguiu numa determinada direção. Outros entendem que foi numa outra direção. Ou seja, o que significa, de fato, a vinda do Senhor, ela marca a consumação do século? Ou vai ter um evento que é a vinda do Senhor e outro que é a consumação do século?
Eu acho que agora eu consegui confundir totalmente os irmãos, né? Mas espero que não. Mas espero que não. Na realidade, meu encargo nessa noite, né, não é de trazer qualquer tipo de ensinamento teológico, de linhas teológicas, mas é simplesmente para alertar os irmãos que existem essas maneiras de interpretar, e se a gente não estiver atento, a gente vai ficar confuso com os comentários que a gente lê, com essas coisas que a gente ouve. Então, assim, de fato, o mundo que nós vivemos hoje, ele traz muitas confusões, muitos news, muitos fake news, né? Mas o ponto é, quando o Senhor Jesus ele começa a responder, ele responde aos discípulos, ele vai responder exatamente dessa maneira como foi colocado. E alguns irmãos entendem, né? E eu acho que é interessante os irmãos considerarem isso, que a primeira resposta que o Senhor dá, ele vai dividir, e as profecias são divididas dessa maneira, em 3 grandes grupos, que são os judeus, a igreja de Deus e os gentios. Se a gente tem essa perspectiva, aquilo que nós vamos ler em Mateus 24 e 25, essas questões vão ficar mais claras para nós. E aí, voltando ao princípio daquilo que eu estava compartilhando com os irmãos, meu encargo, de fato, é falar sobre as parábolas. E nós vemos que aqui, nesses capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25, eles trazem algumas parábolas, uma das quais nós já compartilhamos. Então, o capítulo 24 traz a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, 25, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Lembrando os irmãos de novo, que esse discurso das oliveiras, do Monte das Oliveiras, ele cobre os capítulos 24 e 25, até o final. Ok? Então, a resposta do Senhor e a maneira como a gente vê que as profecias elas são organizadas, Mateus 24, de 4 a 31, quando o Senhor começa, então, a dizer, tem até, algumas Bíblias têm alguns subtítulos, ele fala os princípios da dor, assim por diante. O Senhor Jesus, no versículo 4, começa a dizer, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Irmão e irmã, essa é a chave mais importante para aquilo que nós estamos falando aqui. Observe que essa quantidade de escolas de escatologia, a quantidade de teologia que tem por aí, e muito mais hoje, a quantidade de informação e desinformação que está disponível na internet, YouTube, Instagram, e o que você imaginar, faz com que, de fato, a chance de uma informação incorreta, segundo a palavra de Deus, ser absorvida é muito grande. Então, irmãos, lembrem disso. Vede que ninguém vos engane. É a primeira coisa que o Senhor Jesus começa a falar assim, olha, cuidado, presta atenção. Vede que ninguém vos engane. E aí ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, observe que o Senhor está respondendo a pergunta deles. Quando sucederão essas coisas? E que sinal virá da tua vinda e da consumação do século? Então, do versículo 4 ao versículo 31, o Senhor está dando essa palavra, essa profecia para os judeus. Depois a parábola da figueira, a qual nós não compartilhamos ainda, mas acho que os irmãos conhecem também, vai do capítulo 24, versículo 32, até o capítulo 25, 30. Essa parte se refere, então, à igreja. Os irmãos já estão percebendo a direção que eu estou indo aqui, né? E, por último, então, no capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, isso aí trata das nações ou dos gentios. Então, grosso modo, esses 2 capítulos podem ser divididos nessas três sessões. Essas 3 sessões, então, mostram basicamente como o próprio Senhor, ele interpreta, ele responde aos seus discípulos.
Eu estou vendo aqui que meu tempo está chegando ao fim, porque tem algo muito importante que eu gostaria de colocar para os irmãos nesse sentido. O tempo em que nós vivemos hoje, a quantidade de informação que tem enchido os nossos ouvidos, muitas vezes enchido a nossa mente, informação e desinformação. É como nunca houve antes na história. A marca que nós temos hoje da maneira como o inimigo de Deus tem atuado é de nos fazer prender a nossa visão nas coisas deste mundo. Se o senhor permitir, nós teremos oportunidade de compartilhar com mais detalhes sobre os 2 capítulos, mas observa que os irmãos se lembram que o senhor fala vigiai. Por um lado, nós temos que estar alertas, nós temos que estar atentos, nós temos que vigiar. Vigiar significa estar com os olhos abertos. Vigiar significa que ninguém nos engane. Vede, olhos abertos, que ninguém nos engane. Nos dias em que nós vivemos, a chance do engano acontecer aumentou exponencialmente. Tem um gráfico muito interessante que eu vi recentemente, em que mostra o crescimento do conhecimento ao longo do tempo. Esse crescimento, no outro eixo tem a população mundial. O aumento do conhecimento cresceu e vem crescendo de maneira exponencial. Isso significa que a quantidade de informação tem crescido de maneira exponencial. Eu não preciso nem entrar nesses detalhes, que acho que os irmãos são muito bem inteirados das coisas que estão acontecendo em redes sociais e assim por diante, não é? Essas questões recentes estão sendo trazidas a respeito de segurança das redes sociais, né? Segurança na internet e vai por aí fora. Ora, irmãos, todas essas coisas têm cativado a nossa atenção. Essas questões, por um lado, têm nos feito gastar o nosso tempo com aquilo que não é o principal, com aquilo que não é o essencial. A sutileza do inimigo é tremenda. E tem feito com que nós, de fato, permaneçamos desatentos. Desatentos. Os irmãos me perdoem, eu não estou querendo ofender ninguém. Certamente, muitos dos nossos irmãos não estão nessa situação, né? Mas essa é uma situação que o mundo vive hoje. Muitos cristãos se encontram hoje embevecidos com todas essas questões que têm ocorrido ao nosso redor. Não preciso nem dizer o que mais circunda, o que mais se fala é coronavírus, Covid-19 e todas as questões envolvidas nessa pandemia. Mas, irmãos, nós temos que estar atentos. Nós não podemos permitir que, com sutileza, o inimigo nos desvie, de fato, de olharmos para o nosso Senhor. Os irmãos se lembram que, lá em Efésios, fala que o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais. Eu já compartilhei isso com os irmãos outras vezes. Ou seja, nós, como cristãos, nós olhamos para baixo. Nós temos que aprender a olhar para baixo. O que significa isso? Que a nossa posição é uma posição nos lugares celestiais. A gente tem que, de fato, reivindicar essa realidade, vivermos nessa realidade. Eu sei que é muito difícil. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, com pessoas, entes queridos falecendo. A gente sabe que isso é muito difícil. Mas como nós precisamos do Senhor, nós precisamos que Ele possa nos fortalecer nesses dias em que nós vivemos. Como nós precisamos de ser encorajados e encorajarmos mutuamente, lembrando que, de fato, a nossa redenção se aproxima, como o Senhor falou. Como é importante não sermos levados por tudo isso que nos envolve. Irmãos, como
é fundamental que nós possamos ter a perspectiva de Deus, de tudo aquilo que está acontecendo. Não estou dizendo para fecharmos os olhos, né, para o que nos circunda, não. É só que a nossa atenção não deve permanecer nessas coisas. Nós sabemos que Israel é o relógio de Deus. Então, quando nós vemos essas profecias relacionadas com o tempo do fim, nós temos que lembrar que, de fato, a referência é Israel. Então, sem dúvida, nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Mas nós sabemos que o nosso Senhor está às portas. Então, aqueles versículos que nós lemos no princípio, eu vou voltar novamente a eles. Lá em Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Ao longo da história, muitos falam assim, puxa vida, já se passaram 2000 anos, o Senhor não voltou, como é que essa história sem demora? O Senhor não voltou ainda. O Senhor não voltou ainda. Mas aqui, claramente ele diz, o Senhor declara, eis que venho sem demora. Na realidade, a nossa tradução ela não é muito clara nesse texto. A nossa tradução diz que eis que venho sem demora. Na realidade, o texto original diz, eis que venho rapidamente. E é interessante, quem trouxe essa realidade, né, esse texto, essa interpretação muito preciosa foi o irmão de H. Lang. É um dos irmãos dos eruditos da Bíblia mais impressionantes, né? Ele foi um dos irmãos que traduziu os livros do Eric Sauer, um profundo conhecedor da palavra de Deus. E esse termo, né, eis que venho rapidamente, ele diz o seguinte, o Senhor, ele prometeu que ele viria. Mas no momento em que ele tem a sua saída, a sua chegada vai ser rapidamente. Quando menos se espera, isso vai acontecer de maneira muito rápida. O que o Senhor está dizendo aqui, ó, é que de fato ele virá. O Senhor voltará. E é nisso que nós cremos. Mas ele está dizendo alguma coisa mais importante aqui ainda. É que do momento em que ele faz o movimento de voltar, desse ponto até a volta dele, vai ser muito rápido. A palavra no grego é taxo, que é a mesma que vem de táxi, né? Que é rápido. E é rápido nesse sentido. O que nós estamos dizendo? Na realidade, quando nós lemos, nós não mencionamos isso hoje ainda. Eu já estou terminando. Lá em Mateus 24, no versículo 32. Ali diz que o Senhor está, quando nós virmos a figueira, vamos lá, vou pegar o texto exato aqui para os irmãos. Quando nós virmos a figueira, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Israel, a figueira é um tipo de Israel. Ela aparece várias vezes na palavra de Deus dessa maneira. E lembra das escolas de interpretação? Alguns achavam que, de fato, Israel foi substituído pela igreja. Quando, em 1948, Israel ressurge como nação. Interessante que o irmão T. Austin Sparks, ele comentou com Lance Lambert, acho que agora eu vou ter que revisitar a minha teologia. Austin Sparks também achava que Israel já era. Então já sabe qual a escola de interpretação que ele tinha. Mas quando ele viu a nação de Israel ressurgir, ele falou assim, realmente nós temos que revisitar a nossa interpretação das profecias. Então aí diz, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33, assim também vós, quando vides essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, desse momento,
significa que o Senhor está muito próximo. Os irmãos se lembram, lá em Atos, no capítulo 1, quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Nós lembramos que os discípulos que estavam ali, todos eles viram o Senhor subindo do Monte das Oliveiras até as nuvens. E aqueles dois varões, eles testificam da mesma maneira como o viste subir, o Senhor vai voltar. Então, a volta do Senhor visível, das nuvens até o Monte das Oliveiras, está próximo de acontecer. Mas mais próximo ainda é e a gente não sabe em que ponto que está, mas é o Senhor do trono até as nuvens. E aí tem toda uma questão que nós não temos tempo de tratar hoje. Mas há algo que eu queria de concluir, deixando com os irmãos, que é o seguinte. Eis que venho sem demora, eis que venho rapidamente. E isso é testificado, que o Senhor vem e vem rapidamente. Irmãos, nós estamos vivendo em momentos finais, em momentos que estão muito próximos. Esse que é um dos eventos que deve acontecer do arrebatamento. Não importa como você crê, qual escola de interpretação você crê. Se você crê que o arrebatamento vai ser pré-pós, não importa. O ponto é o seguinte: a volta do Senhor é iminente. Isso ninguém nega. A volta do Senhor é iminente. É muito próxima. Irmãos, nós vivemos em dias em que o nosso foco tem que estar no Senhor, naquilo que Ele deseja realizar na sua vida, na minha vida, mas muito mais, aquilo que Ele deseja que seja realizado na igreja. O Senhor vai voltar para uma igreja gloriosa. Ela tem que se ataviar. E às vezes você olha para o lado, olha para os outros. Tá difícil. Acho que só eu mesmo, né? Olha para o seu lado e você, realmente a igreja está em uma situação muito difícil. Mas, irmãos, que nós possamos considerar a nossa vida. Há muitos e muitos, há 7.000 que não curvaram o seu joelho a Baal. A igreja do Senhor, em toda a face da terra, tem milhões de santos. A igreja está se preparando. Ela está se ataviando, com auxílio pela obra do Espírito Santo. Em que ponto que ela está? Talvez nós achemos que a igreja não esteja pronta ainda. Nós não sabemos. Mas se por acaso o senhor está demorando a vir, é porque talvez ela não esteja pronta. Que nós possamos, de fato, ter o foco da nossa oração, do nosso encargo, pelo encargo do Senhor. Não estou dizendo aqui que nós não devamos orar por necessidades específicas, claro, mas o encargo nosso como igreja é, de fato, orarmos pela vontade do Senhor, tendo em vista o momento em que nós vivemos, para que Ele volte rápido, para que Ele possa retornar rapidamente, para que a igreja possa estar ataviada para o seu noivo. Então, irmão, não importa qual escola de interpretação você se encaixe. O ponto é, o Senhor, a volta dele, está muito próximo. Eu gostaria de concluir com alguns versículos. O Senhor Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém não ouviu. Mas ele fala com você e comigo. E esse é o meu encargo para essa noite, irmãos. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes essa frase aparece em Apocalipse para 7 igrejas, e mais uma em que o Senhor diz, no capítulo 13, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. Hebreus fala que, havendo Deus falado outrora por meio de profetas,
nos últimos dias, nos falou por meio do seu Filho. O Senhor Jesus tem nos falado. O Espírito Santo tem nos falado. A sua palavra tem nos falado. Como estão os nossos ouvidos? Irmãos, que o Senhor possa nos dar ouvidos no tempo em que nós vivemos, para aqueles que têm ouvidos possam ouvir. Pela misericórdia do Senhor, que você e eu possamos estar entre aqueles que ouvem o Senhor. Vigiar significa não apenas olhar. Vigiar significa ouvir. Vigiai e orai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor possa ganhar os nossos ouvidos, que nós possamos ter ouvidos que ouvem o Senhor nos dias em que nós vivemos. Que não nos distraiamos com aquilo que nos circunda. Sim, de fato, temos o encargo de interceder pela situação que nós vivemos, situação terrível. Temos que interceder para aqueles que não conhecem o Senhor, pelas almas que estão se perdendo. Pelas famílias que têm perdido seus entes queridos, nós temos que interceder por eles, talvez entender do Senhor como nós podemos agir. Mas, irmão, que nós não possamos ficar sobrepujados com essas questões, mas possamos levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa destampar os nossos ouvidos, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos. Para ouvirmos, Senhor. O quanto nós temos de ouvido. Ó, Senhor, que possamos compreender, possamos perceber, entender a situação, os dias em que vivemos, segundo a tua própria perspectiva, Senhor. Sim. Ó, Senhor, atrai-nos a cada um de nós para o Senhor. Que o Senhor possa encontrar, Senhor, pela tua grande misericórdia, nos encontrar entre aqueles que estarão de pé na tua vinda. Sim. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.